Deus abençoe a todos. E Deus me tocou no meu coração para eu fazer esse vídeo, esse áudio, porque Deus me deu uma grande visão. E como crente, eu me sinto na obrigação de passar para os meus irmãos em Cristo, para os meus amigos, para os meus familiares, para todos os membros do meu grupo no Facebook, a Família de Jesus, todas as pessoas que estiverem ouvindo, que essa mensagem toque no teu coração. Antes de eu falar sobre o meu testemunho, sobre a minha visão, eu gostaria de ler um trecho da palavra que está no livro de Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Começa assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, eu estou lendo isso aqui porque eu tenho visto muitos vídeos no YouTube de pessoas, tanto crentes quanto não crentes, porque Deus usa quem Ele quer, falando sobre visões que essas pessoas têm tido sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Então essa palavra deixa bem claro, né, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então foi isso que Deus me deu, e eu vou contar para vocês como foi que isso começou. Alguns dias atrás eu estava em casa com a minha esposa, nós estávamos deitados já vendo alguns vídeos no YouTube sobre o arrebatamento, visões de irmãos e irmãs. E depois da gente assistir alguns vídeos, nós estávamos cansados, a minha esposa foi dormir, estava mais cansada que eu, e eu resolvi orar um pouco, falar com Deus. E eu disse assim: meu Deus, por que tanta gente tem visão e eu não tenho nenhuma? Tudo que eu quero saber, meu Deus, é se eu sou um crente salvo, porque crente muita gente já é, e nós sabemos que até o diabo é crente. Mas eu queria saber de todo o meu coração se eu sou um crente salvo, se eu estou andando na vontade de Deus, se eu estou andando conforme Deus quer. Então eu orei dessa forma e pedi a Deus uma confirmação, que Ele me desse alguma visão, algum sonho, que de alguma forma Ele me mostrasse isso. Terminei a oração e fui dormir. Quando foi aproximadamente 6 da manhã, minha esposa acordou, ela me sacudiu na cama, e eu disse: não, eu quero dormir mais um pouco. E não vi mais nada, entrei em sono profundo. De repente, irmãos, eu me vi como num evento, e esse evento tinha palestras. Eu lembro que tinha um homem fazendo uma palestra sobre tecnologia, ele falava sobre o Facebook e outras tecnologias. E havia também uma praça de alimentação, então tinha várias pessoas comendo, pessoas andando daqui para lá, de lá para cá. E eu não estava muito interessado naquilo que estava acontecendo ali, então eu saí para a rua, eu saí para fora do pavilhão onde acontecia o evento. E na rua eu lembro que eu vi, e havia muita gente na rua fazendo filas, e eu olhei, e aí faziam fila única, era todo tipo de fila, fila de 2 pessoas, de 2 em 2, fila de 3 pessoas. E eu olhei e pensei: o que é isso que está acontecendo? De repente, eu percebo que havia ali um jovem, e ele era uma celebridade, era um rapaz, que ele era alguma celebridade no mundo do fitness, das academias de ginástica. Então tinha muita gente pedindo autógrafo para ele e tentando falar com ele, para bater foto com ele. E eu pensei comigo mesmo: nossa, como o povo ainda tem idolatria, né? Como o ser humano tem essa tendência a idolatrar as pessoas, né? Porque são famosas, porque
são conhecidas na mídia, né? E também não dei bola para isso. E esse evento, ele funcionava num lugar que ele estava alto, dava para ver toda a cidade de cima. Então eu vi o mar, eu vi a cidade, e eu estava como numa plataforma, num deck, onde havia um parapeito. Então eu me encostei naquele parapeito e comecei a contemplar aquele mar, aquela visão que eu tinha toda dali de cima, que era muito bonita. Só que de repente eu comecei a ver coisas cair do céu que eu não sei exatamente explicar o que eram, se eram asteroides, o que era aquilo, eram coisas brancas que caíam do céu, ou como um asteroide, e elas caíam no mar, ou caíam dentro da cidade. Eu não conseguia ver direito, porque foi muito rápido. Amados, foi então que eu fiquei perplexo. Eu falei, nossa, mas o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Nem olhei mais para trás para o evento, porque aquilo me chamou muita atenção, quando de repente eu viro a minha cabeça para a direita, olhando para o céu, e eu vejo, amados, o céu se abrir. E ali eu vejo Jesus descendo com milhares e milhares de anjos. E eu coloco, naquele momento, amados, eu coloco as duas mãos sobre a minha cabeça e falei, nossa, é o arrebatamento que está acontecendo. E eu queria me virar para trás para chamar minha esposa, porque ela estava distraída lá no evento, e eu falei, não, mas eu não posso voltar atrás, eu tenho que prestar atenção, porque eu quero subir. E eu comecei a ver um monte de almas subindo, com os braços levantados para cima, e eu falei, nossa, as pessoas estão subindo, e eu quero subir também. E naquele mesmo instante eu via que pessoas se jogavam com os braços para cima de onde elas estavam, não sei se era de prédio, eu vi elas caírem lá embaixo, na água. E eu dizia assim, nossa, elas pensam que se jogando elas vão ser arrebatadas, e elas não eram. Então eu comecei a clamar o nome de Jesus, dizendo assim, Jesus, Jesus, eu quero ir também, eu quero ser arrebatado. Amados, prestem bem atenção nessa parte do testemunho. A primeira coisa que eu fiz foi olhar a roupa que eu estava vestindo. E eu olhei para mim mesmo e vi que eu estava com uma camiseta, uma calça, e estava calçado. Não sei se era tênis ou sapato, mas eu estava de camiseta, estava de calça e estava com calçado. E eu disse assim, Jesus, olha para mim, eu estou na santidade, eu estou na obediência, eu quero ser arrebatado. Foi então que naquele momento eu vi, descendo do céu, uma bolinha de fogo, que na minha concepção ela era do tamanho de uma bola de sinuca, e ela veio descendo rapidamente em minha direção, até que quando chegou na minha frente, aquela bolinha estourou, e quando eu percebi, eu já estava subindo, com as duas mãos para cima, agarradas na mão de um anjo. Eu não podia ver aquele anjo, mas eu sabia que ele estava atrás de mim, por cima, me puxando pelas mãos. Irmãos, e eu me agarrei com tanta força nas mãos daquele anjo, que eu sentia que as vestes dele eram de linho, e vinham até as mãos dele, e eu me agarrei com tanta força que eu furei com o dedo aquele linho, eu senti que enganchou o meu dedo naquele buraco que eu criei. E eu me agarrei com muita força e senti que estava subindo em alta velocidade, muita velocidade mesmo. Eu não enxergava nada, eu só senti que estava subindo. E de repente eu senti que parece que eu ia soltar da mão do anjo e ia cair. E ele falou para mim, não te preocupas, não vai cair. Então eu me tranquilizei e continuei agarrado nas mãos do anjo. E muito rapidamente nós aterrissamos. Amados, foi quando eu vi que eu estava num lugar, e eu falei, eu cheguei no céu, eu sabia disso, no meu coração eu tinha certeza. Mas era um lugar diferente, é como se eu tivesse chegado eu não sei exatamente explicar, era um grande salão, e aquele salão era todo de pedras preciosas, coloridas, as paredes, o chão, tudo, era muito lindo. E eu falei, nossa, mas que lugar maravilhoso. Eu não sabia onde é que eu estava. E naquele momento,
eu senti vontade de chorar, porque eu disse, nossa, valeu a pena, eu consegui, eu venci, eu cheguei aqui, e eu sofri tanto, eu lutei tanto por essa minha salvação, que eu realmente não merecia ir para o inferno. E eu não quis nem lembrar o que aconteceu lá embaixo, se as pessoas, quem ficou, quem não ficou. Eu estava só vivendo aquele momento. E, de fato, não deu tempo nem de eu chorar, porque quando eu me dei por conta, o anjo me soltou, e eu entrei, havia uma porta, uma abertura, sim, mas não havia uma porta, havia só uma abertura, eu entrei, e logo na entrada já tinha um irmão que me abraçou, assim como eu chego na igreja e sempre tem algum irmão na porta e me abraça, me diz a paz do Senhor, irmão. Então naquele momento o irmão me abraçou e disse, seja bem-vindo, a paz do Senhor, irmão, e me abraçou forte. Eu não conhecia ele, mas eu percebi naquele momento que ele havia sido arrebatado como eu. Amados, e naquele momento eu percebi que não tinha nenhum anjo para receber na porta. Então o entendimento que Deus me deu é que todos os anjos estavam ocupados. Eles estavam buscando as almas, eles estavam arrebatando as almas. Depois disso, amados, a minha esposa me acordou. Então eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi sentar na cama, abrir a boca e disse, eu vi o arrebatamento e eu subi. Ela regalou os olhos e falou, nossa, que tremendo, mas eu não posso te ouvir agora, eu tenho que sair para trabalhar. Amados, eu passei o dia inteiro meditando sobre isso, pedindo a Deus que me desse algumas explicações, que me confirmasse algumas coisas que eu não entendi. E Deus falou no meu coração várias coisas. Uma delas é que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Ninguém sabe a hora, mas nós temos que vigiar, porque vai acontecer a qualquer momento. A segunda coisa é que ele vai vir tão rápido de surpresa que não dá tempo de fazer nada. Não dá para voltar atrás, para trocar de roupa, não dá para voltar atrás para chamar alguém. Então por isso que a gente deve andar na santidade e na obediência. Cuidem com as vestes. Homem de bermuda, homem sem camisa, mulher de saia curta, mulher de calça, ninguém vai subir. E quem ficar, vai ficar para a grande tribulação. A palavra de Deus é bem clara, no livro de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 20 e 21, diz assim, amados, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, amados, vigiem, porque também no mesmo livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 38, diz assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, amados, tem muita gente dormindo, achando que não vai demorar, e nós podemos ver que as coisas estão acontecendo, existem muitos terremotos, assim como fala na palavra de Deus, que nos últimos dias haveriam muitos terremotos, não é só no México, não é só na Flórida, nos Estados Unidos, existem centenas de terremotos acontecendo ao redor do mundo inteiro, e isso são sinais de Deus. E esses terremotos vão aumentar porque são as dores de parto, eles vão aumentar em frequência e em intensidade. E deve vir mais coisa para o Brasil, então não espere acontecer para tu se converter. Busque uma igreja, busque o batismo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que diz assim, mas eu não preciso de igreja, eu tenho Deus na minha vida, amados. É na igreja onde Deus se manifesta através do Espírito Santo. É na igreja, amados, que é realizado, que os pastores promovem o batismo. É na igreja onde os dons do Espírito Santo se manifestam, amados. Os dons de língua, de profecia.
os dons de revelação, os dons de cura. É na igreja onde se manifestam os dons de cura, é na igreja onde tem o teu pastor para te orientar, para te explicar as coisas que tu não entende. Porque depois que isso aconteceu, eu liguei para o meu pastor, que eu costumo chamar o meu padrinho de batismo. Eu lembro que ele, certa vez, passou na minha casa, nós fomos à igreja, ele foi pregar, e eu fui com ele, nós fomos de carro, chegando lá, foi naquele culto, no final do culto, quando o pastor nos chamou para fazer uma oração a mais no final do culto, e eu fui batizado no Espírito Santo. Então eu sempre falo com esse meu pastor, que eu considero meu padrinho. Eu liguei para ele e falei assim: pastor, tem uma coisa que eu não entendi. Depois de eu ter contado a minha visão para ele, ele me explicou algumas coisas. A primeira coisa que ele falou, que eu perguntei a ele, foi por que não havia nenhum anjo na porta? Não teria que estar algum anjo ali com o livro da vida na mão? Ele falou: não, as pessoas que estão sendo arrebatadas são as pessoas que vão ser arrebatadas, as pessoas que tu viu na tua visão que foram arrebatadas, são aquelas que já estão lavadas e remidas no sangue de Jesus. São aquelas pessoas que já foram batizadas, que já entregaram o coração para Jesus. E o livro da vida vai ser aberto no dia do julgamento final. Então, amados, vocês precisam ter um pastor para orientar vocês. E é na igreja onde a gente dá o testemunho, porque eu fui na igreja e dei meu testemunho. E isso acrescenta a fé dos irmãos. Isso faz com que os irmãos fiquem mais alerta. Muita gente vai ser salva através dos testemunhos. E outra coisa, amados, que eu conversei com o meu pastor, foi a questão das doutrinas das igrejas. Porque as igrejas, o homem é falho, então algumas doutrinas falham. E ele me falou assim: vê que tu está buscando a tua salvação independente do que algumas pessoas falam que tu está fazendo errado, ou que tu fez errado, ou que tu anda errado, mas tu está buscando a presença de Deus com sinceridade. Então, amados, a salvação é individual. É a tua vida com Deus, é a tua intimidade com Deus. Porque eu busco ser sincero com Deus. Eu busco andar na obediência e na santidade com Deus, porque Deus é santo. E quem não andar na santidade não vai subir. Amados, quem ficar vai ser tenebroso, porque não vai ter água, não vai ter luz, não vai ter comida. Então quem ficar para essa grande tribulação vai ser terrível. Então busquem a salvação. É hora de buscar Jesus, é hora de esquecer as coisas do mundo, é hora de esquecer as vaidades, amados. Nós estamos no fim. Busquem a Jesus, se batizem, busquem a igreja, mas busquem uma igreja verdadeira. E como reconhecer a igreja verdadeira? Pelos frutos, amados. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, aqui fica o meu testemunho, fica a minha paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos. Eu estou fazendo a minha parte com Deus, espero que cada um faça a sua, porque o tempo é curto, amados. Que Deus abençoe a todos e esperem que Jesus está voltando em breve.